Olá, estamos aqui para mais um programa Saúde One, em outubro. O tema do idoso ainda tem relevância e importância de comemoração. Dia 1º de outubro se comemorou o Dia Nacional e Internacional do Idoso. E a gente está aqui com um convidado especial, porque ele tem uma trajetória interessante para trabalhar essa temática que a gente vai falar hoje. Nós convidamos hoje para falar dessa atenção ao idoso, a importância dos cuidadores de idosos, que é uma coisa que socialmente a gente vê muito essas discussões. E eu vou falar o currículo dele e vocês vão entender por que é muito interessante a trajetória dele. Nosso convidado é o Edson Galindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Eu preciso ler aqui porque é bastante coisa, né? Edson, ele é formado, né? Bombeiro militar desde 86, agora reformado. Aí ele fez faculdade de enfermagem no Guarujá em 2005. Aí ele associou a isso tudo uma pós-graduação em enfermagem do trabalho, licenciatura didática do ensino superior em 2010, e ele fez vários cursos na área da saúde. Ele é professor também de diversas escolas técnicas, Aliança, Escola Guarujá, Escola Marques de Olinda e Colégio Adélia. Ele é instrutor e formador, olha que interessante, do curso de cuidadores de idosos pelo Rotary Club Bertioga Forte. Atualmente, ele é presidente do Rotary Club Bertioga Forte e proprietário de um residencial para idosos, Novo Lar, em Bertioga. Seja bem-vindo, Galindo. Conta para mim essa sua trajetória de bombeiro, enfermeiro, aonde você se despertou para tentar proporcionar uma atenção mais qualificada, adequada para os nossos idosos. Na verdade, a minha vida não foi nada planejada, né, Márcia? Na verdade, a minha vida ela me direcionou para onde eu teria que ir. Certo. Porque eu nunca imaginei na minha vida ser bombeiro. Eu entrei na Polícia Militar para ser policial rodoviário, só que por problemas de comando eu não pude ir para a Polícia Rodoviária. Aí me deram a opção para eu ser bombeiro ou eu ser policial de rua. Policial de rua eu não queria ser. Aí fui ser bombeiro. Me jogaram dentro de uma piscina que eu quase morri afogado, né? Porque eu não sabia nem nadar. Olha aí. Aí dentro do bombeiro eu aprendi a nadar e fiz vários cursos dentro do bombeiro. Foi um curso de primeiros socorros, onde eu comecei a gostar de salvar vida, de cuidar. Então, assim, não foi nada que eu planejei. Mas foi se apaixonando nessa trajetória. E fui me apaixonando durante os anos de bombeiro. Eu trabalhei como salva-vida na praia, né? E, que nem eu estou falando para você, Márcia, não foi nada planejado, tanto que eu fiquei muitos anos, depois que eu terminei o 2º grau, né, o ensino médio, sem estudar, e abriu a faculdade, uma UNAERP, no Guarujá. Falei, vou fazer um curso superior. Que curso? Vou fazer enfermagem, né? Depois de muitos anos sem estudar, eu consegui uma bolsa de 100%. Assim, olha. Eu concorrendo com gente jovem, porque eu fui fazer minha faculdade, tinha 42 anos de idade, né? Então eu não era mais jovem. Eu concorrendo com muita gente jovem de todo lugar. Eu tirei nos primeiros lugares. Então, assim, não fui eu que tirei. Foi o homem lá em cima que falou, não, você tem que ir por aqui, e eu consegui, e eu fiz a minha faculdade de enfermagem, foi onde eu me apaixonei mais ainda por cuidar, por salvar vidas. Que legal, Galindo. E a gente teve uma entrevista já com a Paula Covas, onde ela fala da importância intergeracional. Quer dizer, olha, você com 40 anos foi fazer uma faculdade, se misturou com essa moçada, e é aí que vem o benefício, né? Vem com a tua experiência, a tua maturidade, o teu equilíbrio junto com essa geração nova, que é uma geração muito ligada ao meio ambiente também. Isso é muito interessante. A gente só soma, né, quando a gente troca. Claro. Muito legal, gostei dessa trajetória. E aí, quando que você sentiu a necessidade de trabalhar mais voltado para os 60 mais? Caiu de paraquedas também, Márcia. Eu fundei uma cooperativa de saúde, né? Para trabalhar com serviço domiciliar. E você ainda não tem 60 anos? Não, ano que vem. Não podia falar a minha idade, mas não faz mal. Eu fundei uma cooperativa porque eu vi que a tendência da saúde é a terceirização. E durante os trabalhos que eu estava fazendo com essa cooperativa, eu fui convidado, né, para trabalhar numa casa de repouso. E eu falei assim, olha, eu não tenho tempo de trabalhar, porque eu ainda era bombeiro, né? Aí ela falou, não, você vai lá quando você puder, quando der. Então ela me deu total liberdade para eu estar na casa quando eu pudesse. Como enfermeiro? Como enfermeiro. E foi aonde eu comecei a me envolver, vendo o que estava sendo bem feito, o que estava certo e o que não estava certo. Interessante. E como eu vi que eu não, por eu ser um funcionário, eu não conseguia mudar algumas coisas que, na minha opinião, estava errada, né? Não sentia eco na gestão? Aí
eu saí. Eu trabalhei acho que 1 ano e pouco. Aí eu saí dessa casa jurando para mim mesmo que era aquilo eu não queria para mim. Tá. Só que acabou caindo no meu colo de novo. Me pediram para eu tomar conta de uma idosa e para eu explorar a casa como casa de repouso. A mulher me deu a casa, falou assim, olha, pega essa casa, você só cuida da minha avó e explora como casa de repouso. Aí eu falei, pô, não vou ter que investir nada, né? E eu abracei a ideia. Só que 1 semana depois, infelizmente, a vozinha foi a óbito e eu fiquei com uma casa alugada, vazia. Aí na época do Orkut, eu tive que comecei nas redes sociais e divulgar a casa de repouso sem eu ter nenhum idoso lá na casa. Aí começou, entra 1, 2, 3, aí a gente vai se adequando, né? Fui me aprimorando mais ainda. Aí eu procurei fazer o que eu via de errado, que eu queria melhorar lá, que eu não conseguia implantar na sua, implantar na minha. E assim, graças a Deus, eu digo para você que eu tive sucesso, Márcia. Que bom, fico feliz e todos nós agradecemos que os nossos idosos tenham pessoas como você pensando no bem-estar deles, né? Porque hoje a gente está idoso, a gente será um dia. Sim. Quer dizer, a gente espera não nos privar dessa faixa etária, né? Sim. Só não é idoso quem não chegou até aqui. Então, que sejam pessoas com essa mentalidade mais humanizada, né? Mais ética. É por essa trajetória minha, Márcia, você vê, eu digo que eu ganhei tudo. Eu não escolhi nada, eu ganhei tudo. Veio tudo na minha mão, eu só aproveitei as oportunidades. Que bom que você joga isso de volta para o universo, já que você recebeu de presente, você vai devolver. Justamente, a minha participação que eu quero fazer como gratidão de tudo que eu recebi até hoje. Ótimo, ótimo. E assim, quando você, depois de entender que seria importante você mudar um pouco essa realidade da casa que você vivenciou, foi uma única experiência, não foi muito positiva, e você queria fazer diferente. E quando que você percebeu que, como enfermeiro, você teria que se preocupar com uma formação de pessoas que cuidam desse idoso? Nem sempre são enfermeiros, são outros profissionais ou até familiares. Quando que você sentiu isso e por que você se atentou? Porque hoje você tem um curso, você é instrutor e formador de cuidadores. Conta para mim sobre esse curso. Ele é particular, ele é público, se destina a quem? Como é que você faz isso? Então, como eu faço parte do Rotary Clube de Bertioga Forte, né? Em parceria com o Rotary, eu me predispus a dar esse curso gratuitamente. Porque eu acho muito importante o cuidador ele saber fazer e saber por que ele está fazendo daquela maneira. Sem dúvida. Não formar um profissional robotizado. Porque assim, se não tiver humanização para trabalhar com idoso, pelo menos comigo não trabalha. Ai, perfeito, né? Galindo. Então assim, a pessoa, além de ter o lado humano, ela tem que saber o que ela está fazendo, as técnicas. Porque o curso de cuidador de idoso é um curso muito rápido e muito superficial. Tá. Por isso que eu volta e meia estou fazendo treinamento com o meu pessoal, volta e meia eu estou reciclando eles. Quanto tempo é esse curso? Você dá em quanto tempo? São horas, são 240 horas, 300 horas. E eles fazem a parte prática na sua casa, no seu residencial, no na novo casa lar. de repouso. Aí então você usa a proposta de trabalho do Rotary, né, que a gente já conhece, você faz esse curso acontecer no seu espaço físico, com os seus idosos e com a equipe que você tem. Ali você tem uma equipe multidisciplinar, como é que é? Nós temos que ter, né? Há essa necessidade. Isso, fala um pouquinho dessa coisa. Você é proprietário de um ILPI. Fala pra gente o que é isso, se tem legislação que preconiza os cuidados e a legalidade disso, e como é que você está montando isso tudo? Bom, ILPI é a sigla para Instituição de Longa Permanência para Idosos. Tá? Há um grande diferencial, porque tem muita gente que acha que ali é uma clínica de recuperação. Tá. Não é, é um lar de idosos. É uma instituição de longa permanência para idosos. Tá? Então, assim, procedimentos de enfermagem, procedimentos médicos, a gente não faz no residencial. Isso que eu queria saber. Então, médico e enfermagem não é prestado ali dentro. Você tem parcerias, interfaces. Então, não é prestado lá dentro. Só que lá dentro, o pessoal que trabalha com a gente, eles têm que saber reconhecer para a gente trabalhar com a medicina preventiva. Tá. Eu não vou esperar o idoso lá na frente ficar muito ruim, sendo que a gente tem os sinais, tem os sintomas, que a gente pode ver que ele está tendo uma pneumonia, uma broncopneumonia, para a gente já encaminhar com antecedência. Por isso que é importante, Márcia, nesse curso de cuidador, a gente orientar bem esse pessoal. Certo. Né? E no residencial,
Nós temos um médico que atende a cada 15 dias. Ah, você tem a visita de um médico a cada 15 dias? A cada... Você conta com quantos idosos lá? Atualmente nós estamos com 28. 28. Aí nós temos o médico, temos uma nutricionista, que a nutricionista toda semana ela está lá, né, para acompanhar e atualizar os cardápios, e uma vez por mês ela faz o peso, o cálculo de IMC, né, de todos os idosos. Acompanha os idosos individualmente também. Individualmente, para ver se está tendo perda de massa, né, se está... E aí ela sugere... Alguma adequação que precise para cada um. Aí ela sugere, se for preciso uma dieta específica, mais reforçada para um ou para outro, é ela que faz esse acompanhamento. Nós temos uma fisioterapeuta que ela faz uma atividade lúdica para movimentação de membros superiores, né? É mais para eles não ficar mesmo parado. Se o idoso... Você trabalha muito na prevenção e promoção à saúde mesmo. Sim. Se o idoso precisa de uma fisioterapia específica, né? Seja lá de fortalecimento, seja lá do que for, aí a família acerta com a fisioterapeuta à parte, ela vai lá só para manusear aquele idoso na recuperação dele. O nosso trabalho enquanto residencial para idosos, a gente faz para manter a movimentação deles, para eles não ficar muito ociosos. É atividade física que qualquer um tem que fazer, né? Sim. Estando ou não no residencial. Sim. Tá. E essa equipe de lida com os cuidados de higiene e tudo mais, você conta com equipe de enfermagem? Como é que é isso? Então, a legislação, que é o RDC 283, que é o que regulamenta o serviço das casas de repouso, das ILPIs. Tá. Segundo o regulamento, para ser responsável técnico de uma casa de repouso, ele só diz que tem que ser um profissional com nível superior. Ele não diz que tem que ser um enfermeiro, uma coisa que eu não entendo, porque assim, nós estamos lidando com vidas. Mas pode ser alguém até de outra área que não seja da saúde? Profissional com nível superior. Então, assim, como que não desmerecendo o professor de matemática, que ele é muito bom dando aula de matemática, claro, mas não cuidando de idosos. Então, assim, para cuidar de idosos tem que... Ele abre essa brecha, então. Ele abre essa brecha. Então, por isso, nós não temos nem a obrigatoriedade de contratar uma equipe de enfermagem, né? Nós temos equipe de cuidadores. Então, nós não temos auxiliar nem técnico de enfermagem. Nós temos equipe de cuidador. É lógico que nem eu falei, eu procuro capacitar o máximo possível. O responsável técnico do seu residencial é você? Sou eu. Que por sorte deles é enfermeiro. É por sorte. E eles, assim, quando eles precisam de medicamentos, seja oral ou injetável, quem que faz? Oral, os próprios cuidadores. Injetável, a gente não faz na casa. Se precisar, às vezes é uma injeção de vitamina, alguma coisa, aí eu mesmo faço. Para evitar de tirar o idoso e levar para uma unidade de saúde, porque o pior lugar para levar um idoso é numa unidade de saúde. Né, que a gente sabe que é um lugar cheio de contaminações, né, e o idoso acaba sendo mais vulnerável. Então, se der para eu fazer a medicação injetável lá no lar, eu faço lá para evitar isso. Eu não diria que é pior, você está cuidando para que ele tenha um conforto maior ali, mas se necessário for, ou a população geral vai precisar realmente pensar numa unidade de saúde para fazer esses cuidados que ele não tenha na residência dele ou no lugar que ele vive. Eu queria saber também, assim, quando você fala de indicativos de idoneidade de um residencial, como é que a gente mede isso? Olha, isso é bem preocupante, Márcia, porque assim, o que eu vou falar é para servir até de orientação para quem precisar colocar um idoso num residencial, para ele começar... Que deve ser a preocupação de quem está nos ouvindo. Todo mundo começa a trazer para si essas preocupações. Sim, porque assim... A gente não sabe o que acontece lá dentro. Quem está de fora não sabe o que acontece lá dentro. E ouvimos muita coisa preocupante, né? Então, assim, por isso eu penso da seguinte maneira: o residencial não é meu. O residencial é das famílias. É eles que pagam para ter os idosos lá. Partindo desse princípio, como que eu posso limitar uma visita? Como que eu posso estipular um horário de visita? Interessante, eu ia te perguntar isso, se tinha horário fixo de visita. Então, assim, nós pedimos que preferencialmente que eles venham na parte da tarde, porque na parte da manhã é banho, é troca de fralda, é medicação, é café da manhã. Quando acaba tudo isso, logo na sequência já entra o almoço, né? A gente pede preferencialmente que vá na parte da tarde. Ah, mas eu só posso ir de manhã. Então vai de manhã, né? Não precisa avisar, olha, estou indo visitar meu pai, estou indo visitar minha mãe. Isso é um indicativo de que é coisa séria. Justamente, porque a gente não tem nada para esconder. E o nosso residencial, eu procuro ser o mais transparente possível.
ele é todo monitorado por câmeras e a família tem acesso a essas câmeras. Então, assim, todos os familiares têm acesso às câmeras do residencial inteiro. E como você envolve os familiares, a corresponsabilidade dos familiares? Eu não quero idoso abandonado comigo. Não pelo idoso, né? Porque, assim, tem que ter essa corresponsabilidade. Nós estamos lá para cuidar, porém, ele não é meu pai. Ele não é minha mãe que está lá. Então, assim... Ele quer ver alguém, né? Ele quer ver alguém e eles sentem falta da família. Então, a gente procura envolver o máximo a família nas ações que a gente faz no residencial, justamente para aproximar mais a família. Porque dentro de casa, na maioria das vezes, a família não tem condições, né, de dar atenção para o idoso. Às vezes tem que trabalhar... Aí você chega do trabalho cansada, aí tá lá o vozinho lá, o paizinho lá no sofá. Ficou o dia inteiro sozinho? Ficou o dia inteiro. Sua filha, pai, peraí, agora eu vou tomar um banho que eu tô cansado. Aí, pai, peraí que eu vou jantar. Então ele acaba não tendo com quem conversar. E quando ele vai visitar, ele tem todo o tempo do mundo naquele momento que ele está com ele. É todo dele. Todo dele. Entendi. Que legal que vocês pensam assim também. Que é uma obrigação que você fala, que é da casa e é da família. Sim. Tem sempre essa via de duas mãos, né, no cuidado. Nós temos grupo de WhatsApp da família Novo Lar e lá a gente coloca todos os eventos que a gente vai fazer para todos participarem. Aniversário do Joãozinho. A gente manda, vai ser aniversário do Joãozinho, as famílias já sabem, aí um traz um bolinho, o outro traz um refrigerante, junta as famílias dos outros idosos e faz uma confraternização. Vocês não têm ideia o quanto isso é importante para o idoso. Que interessante. É muito interessante a gente ouvir lugares que pensam nisso, né? Para além do cuidado de higiene, parece que o idoso é como um bebê que só precisa dessa higiene. Não, ele precisa dessa interação social, dessas alegrias. Às vezes o idoso ele gosta de cantar. Sim. Seria até legal fazer, né? Mas nós temos. Música, tem? Nós temos. Só que, infelizmente, a pandemia deu uma travada em tudo. Agora que a gente está voltando. Está retomando tudo de novo. Mas a gente tinha gente lá que ia lá levar violão, cantar com eles. Ótimo. Nós temos parceria com os Calebs, que são da Igreja Universal. Eles vão lá e eles dançam forró com os idosos. Tá? Então, assim, e lá é assim... lá eu não tenho religião, não sou crente, não sou católico, não sou umbandista, eu sou tudo. Que legal. Porque assim a gente tem que respeitar a religião. E como a gente tem lá uma classe mista que a gente não sabe, então assim, quer participar, vai ter um culto da igreja evangélica. A gente separa o idoso que quer participar da igreja evangélica. Olha, vai ter a igreja Testemunha de Jeová, vai lá falar sobre a palavra. Então, quem não quer ouvir, não ouve, fica separado. Então a gente procura respeitar o lado religioso de cada um também. Galindo, na minha trajetória profissional, eu conheci algumas casas de recuperação, né, de usuários de drogas, e é fundamental quando você vê que não tem esse cunho religioso obrigatório. Tem que deixar a liberdade de expressão, sim, porque se você tem um cunho religioso só, você agrada aqueles daquela linha religiosa, mas os outros não vão aderir. Sim. E como a gente precisa da aderência das pessoas, o autocuidado, não adianta eu verificar o que é melhor para ele. Ele tem que sentir a necessidade, sim, de ele aderir, porque aí a gente vai ter sucesso nessa parceria. Achei ótimo ouvir você falando isso, para cuidado com o idoso também. Quer dizer, oferecer para ele o que ele acredita. Ele já acredita em alguma coisa. Vamos oferecer isso para que ele tenha uma aderência maior e se sinta feliz. E assim, Márcia, eu sempre pensei assim, não é porque agora, ano que vem, eu também vou ser idoso, né? A partir do ano que vem eu entro nos 60 anos, e eu já estou ficando preocupado, né? Falei, não, eu quero ficar na minha casa, não me manda para outro lugar, não, eu quero ficar aqui. Então, assim, a gente... Você fala, minha casa é essa? A minha casa de repouso. Eu quero ficar na minha casa de repouso. Porque, assim, eu tive a oportunidade de conhecer casa de repouso fora do país, e não tem nada a ver aqui com o Brasil. Como é lá fora? Lá fora, o idoso, que nem ano que vem eu sou idoso. Ele mesmo vai, procura um residencial, pega a aposentadoria, fala, tá aqui minha aposentadoria. Ele decide para onde vai e quando vai. Aí ele pode aproveitar muito mais. Só que o brasileiro, ele tem um lado que ele, conservador, quer segurar o idoso para ele. Quando o idoso chega para nós, é quando a família não consegue mais lidar com o idoso. Interessante isso. E o idoso chega em estado ruim para nós, né? Até a gente reverter isso daí para o idoso se sentir de novo familiarizado, ele se sentir de novo numa sociedade, né? Porque lá eles brigam também, né? E requer um tempinho maior. Isso que eu ia te perguntar, tem homens e mulheres ali? Isso, são homens e mulheres. Então demora um pouquinho mais, porque o idoso chega para nós muito debilitado,
É difícil chegar um idoso para nós assim. Quando a família, pelo que você está falando, quando a família decide colocar em algum lugar que ela vê que ela não está cuidando adequadamente da parte nutricional, de cuidados e tudo mais, não tem tempo para esse idoso, né, por trabalhar muito, é que eles acabam colocando lá, só que ele já está sem muita interatividade. Já está bem debilitado. E assim, tudo que a gente faz lá, que nem, porque eu tenho um residencial no Guarujá também, né? Guarujá e Bertioga. No Guarujá a gente tem, além de parcerias com escolas de enfermagem, com igrejas, nós temos também parceria com a faculdade UNAERP, onde eu me formei, onde os alunos do curso de medicina e de enfermagem fazem estágio lá. Tá. Então, assim, a casa ela acaba se tornando bem dinâmica. Sim. Então, eles estão vendo sempre gente diferente. Que nem vai um grupo de alunos médicos lá, eles vão fazer a entrevista com eles, tá voltado para a matéria deles, né? Vai uma equipe de enfermagem, já é um outro tipo de conversa, é um outro tipo de tratamento. Então, em Bertioga você ainda não conseguiu fazer essas parcerias com escolas? Tem com a Escola Alfa lá de Bertioga também, que faz estágio lá com a gente. Isso é interessante, porque traz sempre uma novidade, um olhar diferenciado. E uma coisa também muito importante, porque muitas vezes a pessoa acha muito bonito andar de branco, né? Vai fazer enfermagem e acha bonito andar de branco. Mas o andar de branco traz uma responsabilidade muito grande. Então, assim, às vezes ela vai lá, já teve alunos que foram lá fazer estágio e falaram, não, eu fiquei deprimido, porque eu não gosto de ver idoso assim, fiquei deprimido. Mas é aí que você tem que levantar a cabeça e falar, não, eu vou cuidar dele, eu vou melhorar, né? E ver que para ele não o curso que ele está fazendo não é o adequado ao que ele achava que era. E você tem sentido isso, você como enfermeira, você tem percebido que algumas pessoas estão precisando, na formação delas, já se despertar para esses cuidados para diferentes gerações, né? Seja para cuidar de crianças, adolescentes. Sim. Você sente isso? Sinto. Falta investimento nesse tato melhor, nessa atenção mais especializada, inclusive. Sim, claro. Para esse cuidado. Tá. A gente não precisa de amadorismo, né? A gente precisa de pessoas que sejam bem orientadas, bem formadas. E assim, o pessoal que vai trabalhar, principalmente nessa área do idoso, ele tem que entender assim, se for abrir um negócio desse, falar assim, olha, eu quero abrir uma casa de repouso que eu quero ganhar dinheiro, é besteira, já começou errado. Né? Porque o nosso produto, ele não está numa prateleira onde eu tiro daqui e passo para lá. E descarto quando não precisar mais. O nosso produto, ele fala, ele chora, ele ri, ele sente dor, faz cocô, faz xixi. Se emociona. Né? Se emociona. Então, assim, nós estamos lidando com vidas. E não é qualquer um. Eu, antigamente, eu tinha alguns critérios para contratar as pessoas. Porque, assim, é um trabalho que requer força. Você manusear um idoso, botar numa cadeira, tirar da, né? Então eu procurava pegar gente grande, né? Para poder ter força. Grande erro meu. Eu tenho umas meninas que trabalham comigo que são meio metro de altura assim. É técnica, né? Que elas fazem melhor do que eu. Tá. Elas fazem melhor do que eu. Então, assim, tem que gostar, Márcia. Se não gostar de trabalhar com idoso, não faz isso. Vai para outra área. Que se bom não ouvir gostar, é melhor não ir. É verdade. Que bom ouvir. A gente está chegando no final. Foi tão bom, foi tão rápido o nosso bate-papo, né? É tão importante a gente ter pessoas que pensem dessa forma, porque nós estamos vivendo mais, né? Sim. Hoje em dia, a expectativa de vida nos anos 2000 era de 67 anos. Hoje, já no Brasil, 77 para homens, 80 para mulheres. Então, estamos vivendo mais. Temos que viver mais e melhor. Com qualidade, né? Com qualidade. Será que nós estamos preparados para esse longevo, para essas pessoas que estão vivendo mais? Eu sei que a questão legal, institucional, vai ter que se adequar a isso. E os cuidadores estarem atentos a esse novo idoso, né? Sim. E até uma questão cultural, né? A gente percebe que em países orientais, o idoso ele é um sábio, né? Sim. E aí, no país ocidental, ele é uma inútil, né? Já não sabe mais nada, o neto sabe mais que ele, não deixa nem o avô falar, porque ele não sabe mais nada. O que é um grande erro, né? Então, e eles pegam essas tecnologias, né? Que são treinos, é só conviver, e acham que essa sabedoria deles anula toda a vivência dessas pessoas mais maduras que eles têm ao redor. Olha, o que eu acho mais importante nesse nosso bate-papo é para conscientizar as pessoas que estão assistindo o programa, né? Assim, procure se informar direitinho do residencial que você está colocando, né? Sem dúvida. Porque, assim, a pessoa colocou,
a visita é só tal dia de tal hora. E depois quando fecha a porta, Márcia? Sim, sim. Né? E muitas vezes a família não acredita, o idoso fala as coisas, não acredita. Né? E só que o idoso está falando a verdade. Eles acham que o idoso está fazendo chantagem para voltar para casa. E não é, na maioria das vezes é verdade. Sim, olha que interessante. Então, assim, tenham muito cuidado, porque é uma judiação você trabalhar uma vida inteira e depois você ver um filho seu que não tem condições de cuidar de você, colocar você num lugar ruim. Tem que ser, no mínimo, muito bom. É verdade, uma cara da sua casa, né? Quando essa casa é boa também, né? E como você vê o futuro o nosso futuro para cuidar desse idoso mais longevo? Você acha que as instituições vão se organizar, que haverá mais casas com esta mentalidade? Ou você está preocupado ainda com isso? Eu fico preocupado, Márcia. Eu fico preocupado porque, assim, nos dias de hoje já era para ter melhorado bem mais. Né? Já era para ter melhorado bem mais. E não tratar o idoso como uma mercadoria. Tá. O idoso não é uma mercadoria. Né? Então, assim, deveria colocar o sentimento acima de outras coisas. Que nem o dinheiro é importante. O dinheiro é importante porque sem dinheiro a gente não faz nada, né? Mas, assim, pense primeiramente no bem-estar do idoso, porque eles trabalharam uma vida inteira. E eu estou ficando preocupado porque eu estou ficando idoso também, né? Eu quero ser bem cuidado também na minha velhice, né? É isso mesmo. E eu espero que a longevidade nossa seja bem saudável, porque é muito triste você, além de ser idoso, ficar doente, né? É verdade. Passou a vida inteira planejando sua vida para chegar ao final e não conseguir decidir mais nada por você mesmo, né? Olha, Galindo, foi um prazer. Se você tiver mais algum recado para dar para a gente, é todo seu. Pode olhar para aquela câmera, mande o seu recado. Você que precisa... A gente entende que, na maioria das vezes, a família não consegue, né? Eu não estou criticando as famílias, tá? Não consegue mais cuidar do idoso. Mas vê direitinho a casa que está colocando o idoso, procura se informar direitinho, né? Às vezes paga um pouquinho mais caro numa outra casa que realmente trata o idoso como ele merece. Né? Tenha muito cuidado, porque amanhã você será um idoso também, né? E se envolva com o cuidado, nada melhor do que a gente estar lá dentro, vendo, né? Acompanhando para valorizar. E a minha casa está aberta para visita, que nem eu falei, como a gente não tem horário para visita, pode ir a hora que quiser, ficar o tempo que achar necessário lá, está aberta a qualquer um que queira visitar, conhecer, bater um papo com os idosos, nossa casa está aberta. É isso aí, pessoal. Olha, é mais uma ótica de como dar uma assistência merecida, ética e humanizada para o nosso idoso. Esse idoso que está aqui hoje será você amanhã. Esperamos que chegue nessa faixa etária, como ele está pertinho de chegar. Eu já cheguei. Então eu acho que é assim que a gente quer tratar o nosso idoso, como a gente gostaria que nós fôssemos tratados. Não é assim que a gente pensa? Galindo, muito obrigada, viu? Foi um prazer te entrevistar, te conhecer, que eu não conhecia. E siga firme nessa ideia e crie multiplicadores dessa filosofia. E que a gente tenha conseguido colocar uma sementinha na cabeça das pessoas que precisam desse serviço, né? É verdade. Para fazer o melhor para o idoso. Isso, e quem tiver mais dúvidas pode depois pelo Instagram ou pelo YouTube fazer perguntas, a gente vai tentando dar um feedback. Muito obrigada, viu? Aí a gente até continua agora.